alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, vamos revisar aí o conteúdo para a prova de recuperação do primeiro semestre. Então, gente, recuperação do primeiro semestre. Quem ficou com média no boletim abaixo de 6 vai ter que fazer a recuperaçãozinha, beleza? Então, vamos começar aqui. Antes da gente iniciar, também quero falar algumas coisinhas aí. Gente, ó, presta atenção. Leiam, sempre leiam a atividade. Leiam atentamente a atividade para não fazerem coisas erradas, né? Por exemplo, no trabalho lá das escicates, eu falei, deixei claro para vocês que a gente ia usar ela novamente, né? Que era para deixar secar, porque a gente ia usar. E teve gente que pegou e jogou fora. Ou não fez certo da maneira que a professora ensinou, falou, tirou dúvidas por WhatsApp para vocês acabaram fazendo errado. Mas beleza, né? Então já passou. Agora vamos tentar fazer tudo certo, lendo atentamente o que é para fazer ou prestando atenção no áudio ou no vídeo que a professora está explicando o que é para fazer. Gente, essa atividade eu quero que todos vejam o vídeo, mesmo que não precise fazer recuperação, só para a gente relembrar. E quem precisa de fazer recuperação vai ter que estudar um pouquinho mais para poder fazer a prova na próxima semana. Então hoje a gente não vai revisar todo o conteúdo, a gente vai ver parte dele e vai deixar a parte mais extensa para a próxima aula terminar e fazer a recuperação. Outra coisa, quando vocês me enviam atividade e não me enviam na plataforma, é difícil de eu corrigir, né? Às vezes vocês dizem que estão tendo dificuldade em anexar na plataforma, a internet está ruim, né? Estão tendo problemas, eu aceito no WhatsApp, raras exceções, né? Só se realmente está com dificuldade mesmo. Prefiro que anexe lá na plataforma. Mas se você enviar por WhatsApp, não esqueça de escrever na plataforma, na sua atividade, coloca como concluída e escreve como uma mensagem lá para mim. Professora, eu mandei por WhatsApp. Escreve na atividade, como comentário particular da atividade, beleza? Assim você não corre o risco aí de ficar sem nota. Então, tenha preferência lá em anexar na plataforma mesmo, que aí não tem perigo nenhum de você ficar sem nota, porque eu vou corrigir, beleza? Então, vamos começar lá, ó. Revisão de conteúdos. O que a gente vai revisar? O que a gente vai estudar aí, que a gente vai pedir na próxima prova? Reino Monera, reino protista, reino fungi, reino plantae. Então, vamos rever aí o que cada reino desse significa. Reino Monera. Então, ele é formado aí por bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, que também chamadas de árqueas. Todos seres muito simples, são unicelulares e com célula procariótica. O que é procariótica? Sem núcleo, né? Então, são micro-organismos e sempre são, né? Geralmente são menores que 8 micrômetros, né? Aí tem a medida do micrômetro. Quanto é um micrômetro, né? 0,001 milímetro. Tá aí um desenho de uma bactéria, né? Como que é a estrutura aí de uma bactéria? É uma estrutura primitiva, é uma célula sem núcleo, né? Uma célula procariótica. E ela pode ter aí fímbrias ou cílios, ela pode ter flagelo, que é esse rabinho, né? Ela tem uma camada externa que pode ter aí parede celular. Tem uma camada de peptidoglucano, né, também, que forma aí a parede celular, né? E ela tem a membrana plasmática e o DNA difuso ali no citoplasma, né? Não tem núcleo. Qual que é a estrutura de uma bactéria, né?
Então, gente, são organismos unicelulares. Tem uma célula só, unicelular, uma célula única. Procarióticas, né? Podem viver isoladamente ou construir agrupamentos coloniais de diversos formatos. Então, a célula bacteriana contém os 4 componentes fundamentais de qualquer célula: membrana plasmática, hialoplasma, ribossomo e cromatina. No caso, uma molécula de DNA circular, que constrói o único cromossomo bacteriano. Então, tem um cromossomo só. A região ocupada pelo cromossomo bacteriano costuma ser denominada de nucleoide. Externamente, a membrana plasmática existe uma parede celular, como mostrei para vocês ali, membrana que é membrana esquelética de composição química específica de bactérias. É comum existirem plasmídios, que é uma molécula de DNA não ligada ao cromossomo bacteriano espalhada pelo hialoplasma. Plasmídio costumam conter genes para resistência de antibióticos. Por isso que as células das bactérias não morrem quando a gente não toma o antibiótico direito, né? Existem espécies heterotróficas e autotrófas. Então, tem espécies heterotrófas e espécies autotrófas. Lembre disso. Dentre as primeiras, destacam-se as parasíticas, as decompositoras de matéria orgânica e as obtêm matéria orgânica de outros seres vivos, as que obtêm matéria orgânica de outros seres vivos, com os quais se associam sem prejudicá-los também. Dentre as autotrófas, existem espécies que produzem matéria orgânica por fotossíntese e outras que possuem por quimiossíntese. Então, a maioria das heterotróficas são parasitas ou decompositoras, ou vivem em um organismo, mas não prejudicam ele, né? Por exemplo, as bactérias aí que vivem no nosso intestino, ajudando aí na decomposição da matéria orgânica que a gente se alimentou, fazendo a digestão, né? Então, existem bactérias boas e ruins. Lembram lá daquele trabalho que a gente fez sobre as bactérias do bem e do mal? Então, gente, a reprodução das bactérias pode ser aí assexuada por bipartição ou cisparidade, né? Que ocorre a duplicação do DNA bacteriano e uma posterior divisão em 2 células. As bactérias multiplicam-se por este processo muito rapidamente. Quando dispõe de condições favoráveis, duplica em 20 minutos. Então, esse processo aí, onde ela se divide em 2, em 20 minutos ela já conseguiu se multiplicar. E a separação dos cromossomos irmãos conta com a participação dos mesossomos, que são pregas internas aí da membrana plasmática, das quais existem também as enzimas participantes da maior parte da respiração celular. Então tá aqui, uma reprodução assexuada por bipartição, ou seja, uma célula bacteriana se dividindo em 2 partes aí, onde se divide o material genético. E o material genético, nesse caso, continua o mesmo, né? Não existe troca de material genético entre as bactérias, então elas são igualzinhas, mesmo DNA. A esporulação, o que é isso, gente? Não é um modo de reprodução, é um modo aí que elas têm para sobreviver, né? Algumas espécies, quando tá em condições ambientais desfavoráveis, né? Eles têm uma estrutura resistente denominada esporos. A célula que origina o esporo se desidrata,
forma uma parede grossa e sua atividade metabólica torna-se muito reduzida. Certo? Os esporos são capazes de se manter em estado de dormência por dezenas de anos. Ao encontrar um ambiente adequado, o esporo se reidrata e origina uma bactéria ativa que passa a se reproduzir por diversão biônica. Então, existem bactérias aí altamente resistentes, pode viver anos na forma de esporo, só esperando um ambiente favorável, né? Mas ela morre também, né? Ela morre em contato provavelmente com uma boa lavada daí no ambiente com sabão e água, mata qualquer bactéria, né? Então, gente, reprodução sexuada. Ela também tem a modo de reprodução sexuada, não só assexuada, né? Então, diz aqui, para alguns autores, qualquer troca de material genético realizada por uma célula bacteriana é considerada um caso de reprodução sexuada. Nesse processo, então, são fragmentos de DNA são passados de uma célula bacteriana doadora para outra, que é a bactéria receptora, levando à junção do material das duas. Após esse processo, a bactéria divide-se, assim como observado na reprodução assexuada. Como após a troca de material, as células separam-se para depois se dividir, muitos autores consideram que é apenas uma recombinação gênica e não uma reprodução sexuada. Então, gente, tem autores que dizem que não existe reprodução sexuada e tem outros que dizem que existe reprodução sexuada. Vocês estão entendendo? Mas o que é que acontece? Elas trocam material genético. Elas fazem uma troca de material genético e depois elas se dividem nessa recombinação gênica e elas podem trocar material resistente a certos tipos de antibióticos, por exemplo, né? Eles trocam aí e ficam resistentes. Aquela bactéria tinha um gene para ser resistente a um tipo, aquela outra célula tinha para ser resistente a outro tipo de antibiótico, e as duas trocaram material genético e ficaram resistentes aí, ficaram super resistentes e criam-se super bactérias. Então pode acontecer essa troca de material genético, né? De três maneiras: por transformação, transdução e por conjugação. Então, o que é a transformação? Então, na transformação, a bactéria absorve moléculas de DNA dispersos no meio e são incorporados à cromatina. Esse DNA pode ser proveniente, por exemplo, de bactérias mortas. Esse processo ocorre espontaneamente na natureza. Então, na transdução, as moléculas de DNA são transferidas de uma bactéria por outra, usando vírus como vetores bacteriófagos, né? Então, os vírus bacteriófagos é que vão levar aí essas moléculas de DNA. Estes, ao se montar dentro de uma bactéria, os vírus, né, podem eventualmente incluir pedaços de DNA da bactéria que lhe serviu de hospedeira. Ao infectar outra bactéria, o vírus que levará o DNA bacteriano transfere junto com o seu. Se a bactéria sobreviver à infecção viral, pode passar a incluir os genes da outra bactéria em seu genoma. Então tá aqui, ó, um desenho de como isso ocorre, né? Tem o vírus aí transdutor, DNA bacteriano, e ele incorpora o DNA dele e junto um pedacinho aí do DNA da bactéria. E tem a conjugação. Então, onde pedaços de DNA vão passar diretamente de uma bactéria doadora, né, que seria o macho, para uma receptora fêmea. Isso acontece através, tá entre
entre parênteses, não, tá com, entre aspas, né, o macho e fêmea, porque não seria macho e fêmea, né? Qualquer um pode doar, porque qualquer bactéria pode doar, qualquer bactéria pode receber, né? Isso acontece de microtubos proteicos chamados de pili, que as bactérias macho possuem em sua superfície. Então, tem algumas bactérias que têm aí esse pili, e por isso que são chamados aí de macho. O fragmento de DNA transferido se recombina com o cromossomo da bactéria fêmea, produzindo novas misturas genéticas que serão transmitidas às células filhas na divisão celular. Então, tá aqui como isso ocorre. Então, seria o masculino, o feminino, tá o plasmídio ali, onde eles vão trocar aí material genético. O masculino vai transmitir para fêmea. E algumas doenças causadas aí por bactérias. Sabemos que as bactérias podem causar doenças, né? Então, os antibióticos combatem as bactérias. Tá escrito aí, ó, porém o seu uso indiscriminado, sem receita médica ou por períodos de tempo incorreto, isso acabará por selecionar e favorecer linhagens de bactérias resistentes, que dificulta a cura de várias infecções. Como eu falei para vocês, né? A gente toma antibiótico sem acompanhamento médico, não, ou às vezes não toma o período que o médico determinou, e acaba que essas bactérias vão ficar aí resistentes, né? Vamos ver algumas das doenças bacterianas que atacam o nosso organismo: tuberculose, hanseníase, cólera, tétano, difteria, leptospirose, coqueluche, sífilis e gonorreia. São doenças bacterianas. E é óbvio que elas têm uma importância biológica, né? Qual é essa importância biológica das bactérias? Decomposição da matéria orgânica morta. Agentes que provocam doença do homem em processos industriais, como por exemplo nos lactobacilos utilizados na indústria de transformação do leite em coalhada. Então, a produção aí de iogurtes, né? No ciclo do nitrogênio, que atua em diversas fases, fazendo com que o nitrogênio atmosférico possa ser utilizado pelas plantas. Engenharia genética e biotecnologia para a síntese de várias substâncias, entre elas insulina e o hormônio do crescimento. Agora vamos para o reino protista, que também é formado por vários organismos eucariontes. Estão presentes aí em seres que se diferem das características dos fungos, vegetais e animais. Ou seja, o reino protista é composto por protozoários e algas que possuem diversas classificações. Quem são os protozoários? São organismos que não possuem a capacidade de formar tecidos, o que ocorre a formação de colônias. Além disso, são classificados como os eucariotos, além de serem heterotrófos, ou seja, não conseguem produzir seu alimento. Tá aqui o desenho de alguns tipos de protozoários. Esse material vou deixar para vocês, tá, alunos? Eu vou anexo junto aí com a aula, tem o material. Podemos dividir. Então, tem alguns tipos de protozoários, tem os ciliados, os esporozoários, flagelados ou mastigóforos e risópodes. Isso se refere aí ao tipo de protozoário. Esses ciliados aí possuem ligamentos na própria membrana para se locomover. Então, tem uma espécie de cílios, né? São várias estruturas ali que vão ajudar na locomoção. Por exemplo, aí tem o paramécio, né? SP.
Os esporozoários fazem a locomoção sem meios específicos, além de serem parasitas presentes em outros animais. Os flagelados, eles possuem uma espécie de cauda que é chamado aí de flagelo, né? Que permite que eles se movimentem aí no meio líquido. Tem um exemplo aí, Trypanosoma cruzi. E os risópodes ou sarcódeos são protozoários aí que possuem como forma de locomoção os pseudópodes, né? Que são esses pseudópodes? São falsos pés, são projeções da membrana que formam braços, né? Ou formam pés, que pseudópodes quer dizer falsos pés. Por exemplo, as amepas. E também a gente pode encontrar aí nos protozoários as algas. Uma das características das algas é a capacidade de utilizar a energia luminosa como forma de produzir compostos orgânicos, que são metabolizados dentro da célula. Por conta disso, são organismos denominados autótrofos e fotossintetizantes. Então, gente, as algas são extremamente importantes na natureza, porque a gente já vê na sequência, né? Assim como os protozoários, algas não conseguem formar tecido organizados, né? Antigamente, as algas eram classificadas como plantas, porém foi visto que não são plantas, né? Por conta dessa incapacidade aí em relação aos tecidos. Aqui tá o exemplo aí de algumas algas. A gente encontra algas microscópicas e macroscópicas. E tem alguns grupos aí de algas. Tem as algas douradas, né? São chamadas de diatomáceas. São geralmente unicelulares, além de possuir diatomito em sua composição. Elas são usadas aí para fabricar alguns tipos de pasta de dente, de cera para polir, né? Polidores. Então, essas diatomáceas aí tem algumas funções. Tem as algas marrons também, né? Que tem carotenoides e fucoxantina. Tem as algas verdes, que são clorífices, também predominante na clorofila, e as algas vermelhas, que são rodófias, contém além de clorofila, ficobilina. Tem as pirrófitas, que são dinoflagelados, grupos dos fitoplânctons. E as algas vermelhas é que dão aquele fenômeno chamado de maré vermelha, né? Onde a maré fica tóxica e os animais que se alimentam dessas algas se intoxicam, né? Com essa toxina liberada aí pelas algas vermelhas. E a reprodução pode ocorrer tanto na forma sexuada quanto tanto de forma assexuada como sexuada, né? Porém, com divisões bem estabelecidas aí, né? Ela pode ser por bipartição, cisiparidade, zoosporia, divisão múltipla e fragmentação. Então, tem uma variação, tem o intuito de gerar variação genética por meio de descendentes. Os organismos se reproduzem por meio da conjugação zigospória e alternância de geração. Como que é a nutrição desses organismos, né? Desses protistas. Então, eles são autotrófos, fotossintetizantes. No caso das algas, né? As algas são fotossintetizantes. Os protozoários são autotrófos. No caso das algas, heterotróficos no caso dos protozoários. Tá isso que está escrito. São unicelulares. Nesse sentido, as algas produzem o que chamamos de energia luminosa, o que
que ocasionam a formação de compostos orgânicos dentro da célula. Então, a gente diz aqui, ó, são unicelulares, no caso dos protozoários, né? No caso das algas, elas podem ser multicelulares. Tem algas unicelulares, mas tem algas multicelulares ou pluricelulares. Nesse sentido, as algas produzem o que chamamos de energia luminosa. Tá? Os protozoários unicelulares possuem a capacidade de absorção de partículas que vêm do meio externo. Isso ocorre porque possuem pseudópodes, que são uma espécie de braço presente nas membranas plasmáticas, como a gente já viu ali anteriormente, né? Que é pseudópodes, né? Logo, esses braços carregam o alimento para dentro da célula. Então, ele engloba, né? Ele faz o processo aí chamado fagocitose, onde ele engloba para dentro da célula o alimento. O reino protista está presente principalmente nos mares, sendo essenciais na cadeia alimentar dos seres vivos. Além disso, produzem fotossíntese responsável por liberar oxigênio na atmosfera e manter a vida na Terra. Um dos organismos mais importantes nesse processo é o fitoplâncton. Então, o oxigênio da Terra é produzido aí por esses organismos, né? A maior parte do oxigênio. Um dos organismos mais importantes nesse processo é o fitoplâncton. Então, o fitoplâncton que serve de alimento aí para vários seres vivos. E agora, gente, vamos terminar aí o assunto falando do reino fungo. Então, os fungos também têm sua importância biológica, né? Então, vamos entender aí quem são eles. Então, no reino fungo, incluem-se os fungos organismos heterotróficos, multicelulares ou unicelulares, que já foram considerados plantas primitivas. Então, os fungos também já foram considerados plantas, né? Então, antigamente, só quando começaram a classificar os seres vivos, né? Eles colocaram lá os fungos como plantas. Só existia ou era planta ou era animal, né? Depois que eles foram descobrindo esses outros reinos aí pelas suas diferenças. Então, uma das diferenças entre esses dois grupos está no fato de que as plantas possuem clorofila e os fungos não, né? Existem mais de 100 mil espécies de fungos descritas e especialistas acreditam que tem mais de 1.000 ainda para ser descoberta cada ano. Então, qual que é a característica dos fungos? Primeira coisa, que eles são organismos heterotróficos e eucariontes. Então, eles não são plantas porque as plantas são autotróficas, né? Que podem ser unicelulares ou multicelulares. A grande maioria das espécies é filamentosa, sendo esses filamentos denominados de hifas. Alguns fungos são formados por várias hifas densamente unidas que formam o chamado micélio. O micélio pode ser observado em cogumelos, por exemplo. Então, deixa eu ver aqui como funciona. Então, aí está uma hifa. Então, essa hifa é septada, né? Pode ser septada com várias. Então, você pode perceber que tem vários núcleos ali. Então, são várias células unidas aí formando as hifas, né? Então, a maioria dos fungos possuem hifas septadas que são divididas, né, pelos chamados septos, que nem a gente viu ali no desenho. Os septos são paredes transversais perfuradas por um poro que permite a comunicação entre as células, garantindo a passagem até mesmo de organelas celulares. As hifas que não apresentam esses septos recebem a denominação de asseptadas ou cenóciticas. Nelas, o que se observa é um grande citoplasma contínuo com vários núcleos espalhados nos fungos parasitas. As hifas são chamadas de
e austórios, e são capazes de retirar do seu hospedeiro as substâncias necessárias para o desenvolvimento dela. Então, como a gente já falou, os fungos são filamentosos, né? E existindo fungos também unicelulares, como é o caso de leveduras, que fazem aí fermentação, né? Leveduras, apesar do que muitas pessoas pensam, não são um grupo taxonômico, estando relacionado apenas com forma morfológica de crescimento. Existem cerca de 600 espécies de leveduras conhecidas. As células que formam fungos apresentam paredes celulares ricas em quitina. Então, vocês também têm que lembrar lá. Pode ser que alguma questão dessa pergunte. Como que é a parede celular dos fungos? Vocês vão responder rica em quitina, que é um tipo de polissacarídeo encontrado também no exoesqueleto de artrópodes. Então, gente, a parede celular dos fungos é diferente porque eles não têm celulose na parede celular. E a nutrição dos fungos é heterotrófica, né? Eles não fazem seu próprio alimento, não sintetizam seu próprio alimento. Precisam se alimentar, assim como eu e você, de matéria orgânica, né? Então, eles liberam enzimas aí sobre o alimento que eles querem absorver os nutrientes que necessitam. Eles são importantes decompositores, né? Sem fungos, a matéria orgânica não seria reciclada. Vale destacar aí que existem fungos parasitas também, né? Espécies que vivem em simbiose e fungos saprófitos, que vivem de matéria orgânica retirada de seres mortos. Em ambos os casos, a nutrição é do tipo heterotrófica. Então, alguns fungos, para produzir a energia que precisam, realizam um processo de fermentação. Nesse é o caso de algumas leveduras, né? Pode apresentar essa propriedade. São muito utilizadas aí economicamente. E nos fungos, o glicogênio é o principal carboidrato de reserva, igual ao nosso. O glicogênio é a nossa principal reserva energética. E a reprodução sexuada é geralmente com a atração de hifas que liberam moléculas sinalizadoras sexuais. Essas moléculas atraem as hifas que, ao encontrarem-se, se fundem, se formando, que ocorre, né, a união do citoplasma dos dois micélios. Temos o processo de plasmogamia. Os núcleos de cada indivíduo não se fundem de imediato, em algumas espécies, podendo demorar horas até dias, né, e anos. E o próximo estágio é chamado de cariogamia, que ocorre quando os núcleos haploides fundem-se. Forma-se então o zigoto, que é o estágio diploide. A divisão em meio da meiose restaura a condição haploide e forma-se os esporos. Percebe, portanto, que a reprodução sexuada é composta por três etapas, né? Plasmogamia, cariogamia e meiose. E a reprodução assexuada ocorre aí pela produção de esporos, né? Entretanto, normalmente observa que seus fungos filamentosos produzem-se por mitose. Outra forma de reprodução assexuada também observada nos fungos é por brotamento, onde pode ser identificado em leveduras, nas quais surge um pequeno broto com base da célula-mãe. As leveduras também podem produzir-se por fissão, né? E alguns fungos ainda podem reproduzir-se assexuadamente pela fragmentação de suas hifas. E aqui a gente tem os grupos, né? Que é os hidrítios, zigomicetos, glomerumicetos, ascomicetos, basidiomicetos. E tem alguns exemplos aí de cada, né? E o nome aí
do filo que cada um representa, cada um desses grupos. Vocês podem ler depois, mais calmamente, né? Eu não vou me aprofundar muito aqui, senão a gente vai ficar muito tempo. Os fungos são seres vivos que apresentam uma importância para o meio ambiente. Então, todo organismo tem importância ambiental, né? Então, os fungos aí podem ser papel econômico importante também, porque servem alguns para alimentação, alguns são utilizados na fermentação, também são utilizados para a produção de antibióticos, né? E eles são importantes decompositores aí, fazendo a ciclagem do meio. Eles realizam aí relações simbióticas, né? Onde tem onde ambos os organismos que vivem em simbiose se beneficiam. São utilizados aí como matéria-prima na produção aí de vários medicamentos, como alimento também, mas também podem causar doenças. Então, os fungos podem causar doenças nos humanos. Algumas delas são a candidíase, pé de atleta, unicomicose, que é uma infecção que afeta as unhas, pitiriase, versicolor e alguns tipos de pneumonia. Vale salientar ainda que os fungos podem causar doenças em outros animais e até mesmo em plantas. Então, plantas também são atacadas aí por fungos. Gente, tô acabando só voltando lá ao assunto das algas que eu esqueci de falar para vocês. Elas também têm uma importância econômica, né? São utilizadas aí na produção de cosméticos, são utilizados na produção de algumas substâncias, sabe aquele negócio que, não sei se vocês já fizeram sorvete caseiro, mas se já fizeram, tem que usar uma espécie de uma goma, uma gelatina, que é retirado aí de algumas algas. Aquela gelatininha que tem os ursinhos feitos de uma goma, né? Uma espécie de uma gelatininha. Então, esse aí é feito também de uma espécie de alga, é retirado, né? Essa goma. Então, elas têm bastante importância, as algas também, não só para o meio ambiente, não só para os animais aquáticos, né? Que precisam se alimentar de fitoplâncton, eles também têm importância econômica, né? São usados na produção de sushi, por exemplo, aquela alga, né, que enrola o sushi. Então, tem várias utilidades aí que vocês podem se aprofundar e pesquisar, beleza? Então, gente, acaba aqui esse assunto. Falta ainda a gente revisar sobre plantas para a próxima aula, tá? E a atividade de hoje é só você deixar um comentário para eu saber que você viu o vídeo, beleza? Até mais, abraço!